Filipenses capítulo 3. Quero começar lendo apenas o versículo 4, e então nós veremos hoje do 1 ao 11, mas eu quero iniciar apenas agora lendo o versículo 4, que diz assim, Filipenses 3, 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Amém? Quero contar uma história fictícia, mas talvez muito parecida com muitas pessoas aqui, principalmente jovens, adolescentes, filhos de cristãos. Uma história muito parecida com a minha também. Quero contar a história de João. João era um jovem ideal. Ele era filho do pastor da igreja, criado na igreja, desde que ele se entendia por gente, sabia todas as respostas da escola bíblica dominical, sabia vários versículos decorados, tudo que se perguntava sobre Bíblia, João, mesmo jovem, ele já conseguia responder de prontidão. João tocava e cantava no ministério de louvor, então sempre era convidado, ia junto com o seu pai para evangelizar, e tocava, então ajudava no instrumento. João não bebia, não fumava, lia a Bíblia todos os dias, lia os livros de teologia que o seu pai tinha na estante, e era chamado na igreja de pastorzinho. Então todos esperavam que um dia João fosse ser um futuro pastor. Mas por dentro de João, apesar de tudo isso, havia um vazio. Ele era filho de crente, filho de pastor, mas havia um vazio em seu coração. Um dia, ele perguntou para o seu pai: Pai, será que eu sou um cristão de verdade? Pai, será que realmente eu sou salvo? E o seu pai se assustou com a pergunta e respondeu orgulhosamente: É claro que você é salvo. Você não falta aos cultos, você toca no louvor, você conhece a Bíblia, você conhece vários versículos, você é obediente dentro de casa, você tira boas notas da escola, você dá um bom testemunho, você não faz o que os outros fazem, como nós vimos hoje de manhã, você não é todo mundo. É claro que você é crente. Então João, ele olhou nos olhos do pai e fez uma pergunta difícil. Ele perguntou para o seu pai: E pai, então quer dizer que essas coisas são o que me salvam? Quer dizer que eu tenho que confiar a minha salvação nas coisas que eu faço? O silêncio então tomou conta da sala. O pai de João não sabia mais o que responder e todos ficaram quietos e João saiu. Meus irmãos, o que isso significa? O drama de João é o mesmo de muitos de nós. O drama de João é o nosso drama todos os dias. Nós somos tentados a colocar a segurança da nossa salvação na nossa religiosidade, naquilo que a gente faz por Jesus Cristo. Achamos que nós podemos ser salvos se nós, como eu já ouvi bastante aqui no Nordeste, se nós seguirmos a lei dos crentes. Já ouvi bastante isso aqui. Então, se você seguir a lei dos crentes, então você vai ser salvo. Mas aí fica a grande questão: em que está baseada a nossa salvação? Como que você pode responder essa pergunta se alguém te perguntar: você é salvo? E talvez muitos de nós vão responder: sim, eu sou salvo, eu creio que eu sou salvo. E então eu te pergunto: por que você é salvo? Talvez você responda, como o pai de João: porque eu vou para a igreja. Porque todo domingo, ou pelo menos um domingo por mês, eu estou lá na igreja. Porque eu dou o meu dízimo todo mês. Eu vou lá e dou a minha oferta. Porque
Um dia, o pastor fez um apelo e eu levantei a minha mão. Eu não entendi muito bem o que era aquele momento ali, mas eu levantei minha mão e tudo bem, eu estou salvo. Será que são essas coisas que fazem com que a gente seja salvo? É isso que nós veremos, então, nesta noite, neste texto. Eu quero ver com vocês 4 verdades sobre a salvação. 4 verdades sobre o que de fato é ser salvo. 4 verdades sobre a salvação. A primeira verdade, veremos então em Filipenses 3, de 1 a 3. A primeira verdade é que a salvação não se baseia em rituais, mas em Cristo Jesus. A salvação não se baseia em rituais, mas em Cristo Jesus. Olha comigo, Filipenses 3, de 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus. Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Paulo começa o capítulo 3 fazendo um contraste. Nós veremos mais tarde, principalmente no versículo 17, sobre os inimigos da cruz de Cristo, onde ele vai voltar sobre esse assunto de quem são os cães, de quem são os falsos mestres. Mas ele chama aqui os falsos mestres, e aqui a gente poderia colocar quem são esses falsos mestres. Paulo está dizendo, nesta carta, que os falsos mestres, neste contexto, são os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram os judeus que, uma vez que foram convertidos, estavam obrigando os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, a se circuncidarem, já que eles também foram circuncidados. Não quero ficar explicando aqui o que é a circuncisão, mas era uma aliança, era um pacto que era feito. E esse pacto foi feito com Deus, com Israel. Só que a gente vai ver em Atos que a igreja estabeleceu que isso não era mais um mandamento, isso não era mais uma obrigação para os crentes. Os crentes não precisavam mais se circuncidar, serem circuncidados. E os judaizantes estavam pregando que se você não for circuncidado, você não é crente, você não é salvo. E Paulo então está dizendo que eles são cães e fazem parte da falsa circuncisão. Essa palavra que Paulo usa aqui para circuncisão, neste versículo 2, não está falando sobre a circuncisão em si, mas ele usa a palavra mutilação. Ele diz, não é mais uma aliança, não é mais um pacto com Deus, eles nem se importam mais com Deus. Esses judaizantes, na verdade, estão proclamando, estão fazendo uma mutilação nos homens, porque não tem pacto algum, de fato, com o Senhor. Aqueles homens, então, diziam que para ser salvo, Cristo não era suficiente. Quando a gente olha para as falsas religiões, para muitas igrejas que temos por aí, quando uma igreja adiciona alguma coisa além de Cristo, você já pode perceber, isso aqui não é cristão. Por exemplo, nós seguimos a Cristo Jesus, mas também tem o livro dos Mormons. Não é cristão. Nós seguimos a Cristo Jesus, mas também seguimos a profetisa Ellen White, no caso os adventistas. Isso não é cristianismo. Nós seguimos a Cristo Jesus, mas também adicionamos regras na Bíblia, que a Bíblia não diz, mas nós adicionamos essas regras, porque são regras da igreja, regras e costumes, como eles mesmos dizem,
que são costumes da igreja. E nós dizemos que se aquelas pessoas não cumprirem os nossos costumes, elas não são cristãs. Meus irmãos, é exatamente isso que Paulo está colocando aqui. Qualquer pessoa que adicionar alguma coisa à palavra de Deus, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E é o que nós vemos em muitos lugares por aí. No entanto, Paulo está aqui destruindo o orgulho humano e mostra onde está a verdadeira identidade daquele que é salvo por Cristo Jesus. Ele diz que nós somos a verdadeira circuncisão, porque nós temos duas marcas que apontam para Cristo Jesus. Se você tem essas duas marcas, quer dizer que você já foi circuncidado, o seu coração já foi circuncidado, que é o que mais importa. Quais são essas duas marcas? Primeiro, que nós adoramos no Espírito de Deus. A adoração do cristão verdadeiro não depende de templos, não depende de rituais vazios, não depende de sacrifícios de animais e nem de sacrifícios humanos. O verdadeiro cristão, ele adora ao Senhor no Espírito. Como Jesus diz lá em João 4:24, conversando com a mulher samaritana pergunta para Jesus: Jesus, qual o lugar certo para adorar? É aqui no monte em Samaria ou no monte em Jerusalém? É aqui neste templo que construímos ou no templo de Jerusalém? Qual o lugar certo para adorar ao Senhor? Esperavam a resposta de Jesus. O que Jesus responde? João 4:24, Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores adorem no Espírito e na verdade. Não é mais templos, não é mais rituais. Que Deus pede de mim e de você é que nós adoremos ao Senhor no Espírito de Deus. Se você adora ao Senhor, se você vive uma vida de espiritualidade ao Senhor, essa é uma primeira marca de que de fato você é um cristão, você é salvo. A segunda é que nós nos gloriamos em Cristo Jesus. O que isso significa? Que o verdadeiro cristão não tem orgulho do seu próprio currículo religioso. Nós veremos daqui a pouco que é esse currículo religioso. O verdadeiro cristão, ele sabe que a única glória é Cristo Jesus, é a cruz de Cristo Jesus. Como diz Paulo em 1 Coríntios 1:31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. A nossa garantia, então, meus irmãos, não vem de rituais que nós fazemos para Deus, mas o sacrifício perfeito que Cristo fez por nós na cruz. Por isso, a segunda verdade, versículo 4-6, a segunda verdade sobre a salvação é que a salvação não se baseia no nosso currículo, mas na justiça de Jesus Cristo. A nossa salvação não se baseia no nosso currículo, mas na justiça de Jesus Cristo. Vamos ler Filipenses 3:4-6, que diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo resolve colocar o seu próprio currículo religioso na mesa. Para quem não sabe o que é currículo, é quando você tenta arranjar um emprego e você coloca lá tudo aquilo que você faz.
tudo aquilo que você já estudou, tudo aquilo que você já trabalhou. Então você monta uma lista de coisas que você fez para poder entregar em algum emprego, e aquele empregador olhar para a sua ficha, olhar para a sua lista do que você é, da onde você mora, o que você fez na vida, e poder olhar para você e falar, poxa, este vai ser um bom empregado. Então, você é contratado ou não é contratado. A vida depende desses currículos. Mas diante de Deus, não. Paulo, ele coloca o seu currículo na mesa. Ele está dizendo, se alguém pode confiar na carne para ser salvo, eu posso confiar ainda mais. Quem Paulo era? Paulo tinha a raça certa, ou seja, ele era da linhagem de Israel. Eu acredito, talvez não tenha ninguém aqui na igreja, nesta igreja, que seja de uma linhagem perfeita de Israel. Então, já estamos pior que Paulo, certo? Segundo, Paulo tinha a herança certa. Ele era de uma das melhores tribos, uma das tribos que permaneceu, tinha se desviado por um tempo, mas depois voltou e permaneceu fiel ao Senhor, que é a tribo de Benjamim. Paulo está dizendo, eu sou da tribo de Benjamim, melhor tribo de Israel ultimamente. Paulo também diz que é da religião certa. Ele é hebreu de hebreus e era fariseu. Fariseu era uma linhagem ali do judaísmo que mais servia. Eles eram bem zelosos ao Senhor. Obrigado. Eles eram bem zelosos ao Senhor. Ele está dizendo, eu sou fariseu. Além disso, ele tinha o zelo certo. E aqui ele está dizendo algo interessante. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Mas como assim, Paulo? Aonde que isso é vantagem? Porque Paulo, ele era um dos maiores responsáveis por acabar com qualquer seita que surgia. E Paulo está dizendo, por causa do meu zelo, a lei que eu seguia, esta falsa religião, eu persegui a igreja de Cristo Jesus. E por fim ele diz, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Paulo seguia a palavra, a lei, fielmente. Ele procurava nunca pecar. Meus irmãos, se a salvação fosse por mérito próprio, Paulo estaria no primeiro lugar da fila do céu. Mas, para onde o orgulho religioso levou Paulo? Para onde o orgulho religioso levou Paulo? Levou a perseguir o próprio Messias, que os fariseus tanto aguardavam. E Paulo perseguiu a igreja. Paulo estava cego, não reconheceu que aquele Cristo que andava por ali era o Senhor, era o próprio Deus, era o Messias. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Ele aprovou a morte de Estevão. Ele pegou as vestes as vestes de Estevão depois de morto e teve que levar então. Paulo consentiu com esta morte. Paulo colocou muitos crentes na prisão, porque ele era um verdadeiro religioso. Quantos de nós, meus irmãos, caímos no mesmo erro? Achamos que Deus nos ama mais porque nós somos filhos de crentes, porque nós somos filhos de pastor, porque você está na igreja desde que você se conhece por gente. Achamos que Deus nos ama mais porque somos dizimistas. E aqui eu não estou dizendo que você não deve ser dizimista. Seja um dizimista, oferte ao Senhor, mas não se orgulhe por causa disso. Achamos que somos melhores e somos mais crentes porque nós pregamos o Evangelho, porque nós evangelizamos na rua, ou porque não temos nenhum vício que o mundo tem, porque não saímos para beber, porque não fumamos, porque não fazemos nada desse sentido. E aí por isso, por causa dessas coisas, Deus nos ama mais. Mas a Bíblia nos diz
lá em Isaías 64, versículo 6, que as nossas melhores obras, aquilo que nós poderíamos fazer de melhor para Deus, Isaías vai dizer que é como um trapo de imundícias. Um trapo de imundícias, depois você pode pesquisar o que é, mas era algo totalmente nojento, que só servia para ser jogado fora. E Isaías está dizendo, olha, aquilo que você faz de bom para Deus, a tentativa de fazer alguma coisa boa para Deus não serve, é um lixo, porque a nossa essência, ela é pecadora, todos nós somos pecadores. Então, se você tentar agradar a Deus por conta própria, não vai dar certo, não vai ter como. O nosso currículo moral não limpa os nossos pecados e não nos leva para o céu. A nossa justiça própria é incapaz de nos salvar. Nós precisamos ser revestidos de uma justiça perfeita. E essa justiça não vem de nós. Essa justiça vem de Deus, vem de Jesus Cristo. E por isso a terceira verdade é que a salvação exige a morte do nosso orgulho para ganharmos o lucro que é de Jesus Cristo. Você precisa acabar com o seu orgulho religioso para poder receber a Cristo Jesus como lucro em sua vida. Filipenses 3, 7 a 9 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Deixa eu tomar uma água. Meus irmãos, aqui é onde acontece a grande virada na vida de Paulo, e é onde acontece a grande virada na nossa vida. Tudo o que ele se orgulhava por ser um fariseu, por ser um hebreu de hebreus, por ter sido circuncidado no dia certo, que era no 8º dia, tudo que ele considerava como lucro, como algo que ele achava que estava fazendo tudo certo para ser salvo por Deus. Depois que ele encontrou a Cristo, ele percebeu que nada disso valia coisa alguma, que tudo isso era lixo. Essa palavra lixo, ela significa a palavra original que é escubalo, que essa palavra ela é literalmente traduzida. Tinha um lugar lá em Israel, lá em Jerusalém, onde era jogado todo lixo. E este lugar que era jogado todo o lixo de Jerusalém, depois de um tempo ele era queimado. E este lugar que era queimado subia um cheiro muito forte, era chamado do lugar do escubalo. E alguns então vão dizer que por causa desse cheiro forte, alguns diziam que era o próprio Hades, era o próprio inferno. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: toda a minha justiça humana, ela vai para o inferno, não serve de nada, é um lixo diante de Deus. Tudo que eu quiser fazer para agradar a Deus, por conta própria, por justiça própria, para tentar me salvar, não adianta de nada, perto da sublimidade, da grandeza de conhecer a Cristo Jesus, de ser achado em Cristo Jesus. Por que ele faz isso? Por que Paulo considera como lixo? Porque ele entendia
que para ganhar a Cristo, ele precisava entender que a sua justiça própria não servia de nada. Ele diz, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Ou seja, não adianta nada eu querer buscar a minha salvação por cumprir, se não for por Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Depois você pode conferir em Romanos, onde Paulo vai explicar com mais detalhes sobre isso, onde ele diz que a lei ela é boa, a lei não é ruim, a lei é algo bom, só que a lei revela para nós que nós somos pecadores, que nós merecemos o inferno. A lei vai dizer sobre isso. Então a lei não salva, porque ninguém consegue cumprir a lei. Desde o momento em que nós nascemos, nós já estamos desobedecendo a Deus, então ninguém pode ser salvo pelo cumprimento da lei. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser salvo por obras, ninguém pode ser salvo por justiça própria, ninguém pode se orgulhar de nada, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pelas obras de Cristo Jesus. Somos salvos tendo fé naquilo que Cristo Jesus fez. Quando você chegar no céu, e o anjo Gabriel, não sei se vai ser o anjo Gabriel, mas vamos imaginar que seja o anjo Gabriel, vai ser o porteiro do céu. Ele vai estar com o livro da vida, vai abrir o livro da vida, e aí você chega no céu, na porta do céu, e o anjo Gabriel te pergunta, por que eu devo deixar você entrar no céu? Por que você tem que entrar no céu? Por que eu tenho que deixar você entrar no céu? E ele com o livro da vida aberto diante de você. Qual é a sua resposta? Alguns talvez vão responder assim, bom, eu acho que eu tenho que ir para o céu, porque eu fui da igreja batista em Piracuruca. E todos da igreja batista em Piracuruca são salvos, né? Por causa disso. Ah, porque eu nunca faltei um culto. Nunca. Sempre. Fui para a escola bíblica dominical, fui nos cultos de quarta-feira de oração, fui nos cultos de apoio às congregações, fui nos cultos de domingo. Então, eu tenho que ir para o céu. Porque eu fui um pregador, eu já preguei na igreja. Porque eu fui evangelista, já evangelizei em muitos lugares. Porque eu fui um cantor gospel. Porque eu nunca usei um shorts na minha vida. Nunca usei uma calça jeans na minha vida. Porque eu não tenho barba. Porque eu nunca joguei futebol. Porque eu nunca assisti televisão. Porque eu sou filho de crente. Porque eu sou levita. Porque eu toco todos os instrumentos. Sabe que o anjo Gabriel, ou o anjo porteiro, vai te responder? Ele vai dizer para você, parabéns, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Parabéns, mas não está aqui. E aí, o que eu faço? Qual deve ser a sua resposta, então? E aqui você pode responder da seguinte maneira. Quando você chegar no céu, na porta do céu, e o anjo Gabriel te perguntar por que você deve entrar no céu, você tem que responder assim: olha, eu não mereço entrar. Não mereço entrar no céu. Na verdade, eu pequei muito na minha vida. Fiz tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Eu até me esforcei. Eu lutei contra o pecado, mas o pecado me tentava. O pecado me assediava. E eu fiz tanta coisa errada.
Eu não mereço entrar neste céu, não. Mas teve um dia, Gabriel, que eu conheci um nome que está acima de todo nome. Eu conheci o meu Salvador. Eu conheci o meu Redentor. Eu conheci um homem que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Eu conheci aquele que é o Alfa e o Ômega. Eu conheci aquele que vive para todo sempre. Eu conheci aquele que derramou o seu sangue para que eu pudesse ser salvo. E depois que eu ouvi falar deste nome, depois que eu conheci este homem, eu entendi que eu só posso entrar neste céu porque ele me limpou dos meus pecados, porque ele me salvou, porque ele me santificou, porque ele me glorificou. Eu não mereço. Não mereço. Eu pequei demais. Mas eu confio que Jesus Cristo escreveu o meu livro neste livro da vida. Escreveu o meu nome neste livro da vida. Procura aí. E você vai ver que meu nome está neste livro da vida. Não porque eu mereço, mas porque eu criei, porque eu confiei, porque eu vivi a minha vida depois que conheci esse nome para a glória de Deus. É por isso. Procura aí e você vai ver o meu nome. O anjo dirá a você: entre, bendito Filho de Deus Pai. Entre. Meus irmãos, só experimentamos a verdadeira salvação quando abrimos mão de tentar nos salvar e descansamos exclusivamente na graça de Jesus Cristo. Quarta verdade: o alvo da salvação não é a autoglorificação, mas a comunhão íntima com Jesus Cristo. O alvo da salvação não é a autoglorificação, mas a comunhão íntima com Cristo Jesus. Filipenses 3, 10 a 11 diz assim: diante disso, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, se as nossas obras não nos salvam, por que devemos então continuar buscando uma vida santa? Por que devemos continuar lendo a Bíblia? Por que devemos continuar servindo na igreja? Por que devemos continuar decorando versículos? Por que devemos nos esforçar para não faltar a um culto? Por que devemos fazer essas coisas, já que as nossas obras não salvam? Paulo nos dá a resposta no versículo 10. Nós não fazemos essas coisas para sermos salvos. Nós fazemos essas coisas porque somos salvos. E agora, nós desejamos o maior lucro do universo, que é ter uma comunhão com Jesus Cristo. Paulo aponta para 4 alvos da vida cristã. 4 alvos da nossa vida, depois que entendemos que a salvação não é pelas obras, mas pela graça de Cristo Jesus. Primeiro, o nosso alvo é conhecer a Jesus Cristo. Nosso maior alvo não é apenas saber quem Jesus é. Muitos dizem: eu sei quem Jesus é. Nosso alvo não é esse. Nosso alvo é ter intimidade com Jesus Cristo. Quando Jesus está falando para os seus discípulos, ele diz: olha, não chamo vocês mais de servos, porque o servo
o Senhor ele só manda e o servo obedece. Mas Jesus disse para os seus discípulos: eu chamo vocês de irmãos, de amigos. Eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero que vocês me conheçam não só de ouvir falar. Eu quero que vocês digam como Jó disse para Deus: Deus, antigamente eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho intimidade com Deus. Eu conheço a Jesus Cristo. E eu quero ser achado nele. Eu quero que Jesus também me conheça. Lá em João 17,3, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, a vida eterna é esta, nós conhecermos a Jesus Cristo. Não é só ouvir falar de Jesus, mas ter intimidade com Jesus. Segundo, a nossa vida aponta, a vida cristã aponta para o poder da ressurreição de Cristo Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós hoje para vencermos nossos pecados. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que vai nos ressuscitar um dia. É o mesmo poder que deu uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Nós estamos ressurretos. Não andamos mais como mortos, mas temos uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 4, Paulo diz: nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse é o poder da ressurreição, o poder de termos uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, agora, eis que tudo se fez novo. Você tem uma nova vida. Esse é o poder da ressurreição. É o poder que transforma, é o poder que te dá uma nova chance, que te dá uma nova vida. Muitos podem dizer: mas pastor, eu não tenho um currículo, eu fiz tudo de errado, a minha vida era uma desgraça, eu fazia tudo de errado no passado. Eu bebia, eu fumava, eu fazia tanta coisa errada, eu não posso ser salvo. E a Bíblia diz para você: se você crê em Cristo Jesus, tudo vai se fazer novo. Essas coisas que você fez no passado, Deus vai esquecer. Deus não vai trazer à tona. Foi tudo errado mesmo. Mas agora Deus perdoa. Mas não tem como Deus me perdoar. Eu fiz tanta coisa errada. Sim, o sangue de Cristo Jesus nos limpa e nos perdoa de todos os nossos pecados. Este é o poder da ressurreição. E é isso que Paulo quer experimentar, é isso que nós devemos desejar. O terceiro alvo da vida cristã é a comunhão dos sofrimentos de Cristo Jesus. É participar dos sofrimentos de Cristo. A ideia aqui é que nós devemos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho, sabendo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Sabendo que se nós estamos servindo a Cristo Jesus, nós vamos sofrer por Cristo Jesus. Eu falei isso lá na pregação, lá na congregação, lá no Hebron. Congregação Hebron, no Moranós. Nós devemos estar dispostos a sofrer por Cristo Jesus. Sofrer por Ele. João 15, versículo 20 diz: lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguirem a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Nós somos chamados também por sofrer por Cristo. E o quarto alvo da vida cristã é nos conformarmos com a nossa morte. A morte do nosso ego. A morte do nosso eu. Morrer para si, diariamente, para viver para a glória de Deus.
esse é o nosso alvo. Gálatas 2, versículo 20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O alvo da nossa vida, depois de conhecermos a Cristo Jesus, é morrer para nós mesmos, para que nós possamos viver a Cristo Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo quem está vivendo em mim. É deixar que Cristo viva em nossa vida. É quando pensarmos entre pecar e não pecar, é dizer para Cristo: Cristo, controla aí, controla a minha vida, me ajude a não pecar. O Senhor tem um controle de tudo que eu faço. Não deixe eu fazer as minhas vontades, faça a tua vontade. Não deixe eu fazer os meus desejos. Que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor quer em minha vida. A certeza da nossa ressurreição final não é uma dúvida para nós, mas a consequência lógica de estarmos unidos em Cristo Jesus. Se nós morremos para Cristo, se nós morremos para o mundo e morremos em Cristo, isso significa que nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Meus irmãos, para nós encerrarmos, a nossa caminhada cristã não é e não deve ser um esforço para impressionar a Deus, mas uma busca apaixonada para conhecermos a Cristo Jesus e teremos intimidade com Cristo Jesus. A nossa caminhada cristã não deve ser um esforço para tentar impressionar a Deus, para tentar impressionar os outros, para chegar no céu e falar: olha Deus, tudo que eu fiz por você. Não. A nossa caminhada cristã, ela deve ser para chegarmos no céu e Deus olhar para nós, Jesus olhar para nós e dizer: meu filho, eu estava te esperando, porque eu queria ter tanta comunhão contigo. Eu quero que você entre no meu reino. Quero que você possa viver com mais intimidade ainda daquilo que você já vivia comigo na terra. É isso que nós lembramos da vida de Enoque. O que acontece com Enoque? Enoque andou com Deus e logo já não foi mais achado. Por quê? Porque Deus levou. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso com um homem que a gente nem sabe da história dele, nem sabe direito quem ele é, para mostrar que Deus quer ter intimidade comigo, com você. O maior desejo de Deus, nosso maior desejo, é ter intimidade com Cristo Jesus. Não viver uma vida religiosa, mas viver uma vida em obediência a Deus. Não mostrando nosso currículo, mas obedecendo ao Senhor, porque já somos salvos por Cristo Jesus. Voltando para o início do sermão, quando João pergunta: Pai, será que eu sou salvo? A resposta do pai de João, baseada em Filipenses 3, deveria ter sido assim: meu filho, você de fato é um bom servo, você de fato ajuda muito na igreja, você obedece seus pais, você tem muitos versículos de cor, você pode ler, deve ler toda a Bíblia, ler maior parte da teologia, isso tudo é muito bom. Você pode tocar o melhor arranjo do louvor, você pode se dedicar a isso, você pode ser um filho obediente, mas meu filho, se você não confiar inteiramente no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você está perdido. Você pode fazer tudo isso, mas se você não confiar em Cristo Jesus, você está perdido. Tudo isso só tem valor se for feito por amor a Jesus Cristo e não para que você tente comprar a sua salvação. Sirva a Deus
Obedeça a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ore. Toque no louvor. Sirva com alegria. Não para tentar comprar a sua salvação, mas porque ela já foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Sirva a Deus. Sirva a Deus, porque você já é salvo. Sirva com alegria. Pare de confiar na sua vida religiosa. O seu envolvimento na igreja não limpa os seus pecados. Só o sangue de Jesus Cristo limpa. Mude o seu pensamento hoje. Considere as suas obras como perda e abrace a Cristo Jesus. Sirva a igreja não para ganhar a salvação, mas porque você já tem a salvação. Talvez você ache que não serve para Deus porque você não tem uma vida perfeita, porque você não tem um currículo, porque você não tem pais cristãos. Talvez o seu marido ou talvez a sua esposa não sejam crentes. Talvez você diga, não tenho uma família perfeita, então por isso eu não posso servir a Deus. A boa notícia é que Deus não aceita pessoas perfeitas. Porque se Deus colocasse um currículo, colocasse um esquema para que você possa se comparar, só pode entrar no céu quem tiver essas características. Meus irmãos, ninguém aqui poderia entrar. Primeiro que nem judeu a gente é. Nem da tribo que Deus escolheu, do povo que Deus escolheu, nem filho de Abraão nós somos. Já não dá. Ninguém da tribo de Benjamim, ninguém foi circuncidado, acredito eu, talvez algum, mas ninguém foi circuncidado ao 8º dia. Então, meus irmãos, não tem como. Talvez você diga, mas eu pequei demais, pastor. Fiz tanta coisa errada. E daí? Meus irmãos, Deus aceita pecadores arrependidos que confiam em Jesus Cristo para a salvação. Deus aceita pecadores arrependidos que confiam em Jesus Cristo para a sua salvação. Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas arrependidas de seus pecados. Deus quer pessoas transformadas por Jesus Cristo. Deus quer pessoas que buscam a Cristo Jesus, que confiam a sua salvação em Cristo Jesus. Portanto, olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ali está a nossa única justiça. Grava essa frase: tudo sem Cristo é lixo. Nada com Cristo é tudo. Tudo sem Cristo é lixo. Nada com Cristo é tudo. Portanto, meu irmão, descanse na suficiência de Jesus Cristo. Descanse no poder. Se você não tem certeza da sua salvação, confie em Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje. Mesmo que você tenha uma vida terrível do passado, saiba que Jesus Cristo quer te dar uma nova vida. Saiba que Jesus Cristo quer ter intimidade, ter amizade com você, para que você viva uma nova vida, para que você confie no poder de Cristo Jesus, para que um dia você chegue no céu e diga: olha, eu não sei como, não foi pelas minhas obras, mas eu sei que meu nome está escrito aí. E não é por mim, porque ele foi escrito com o sangue de Cristo Jesus. Vamos orar.